Olá, meus amados irmãos, o pastor Ricardo Pereira. Eu quero aqui mais uma vez trazer aqui uma ilustração, trazer aqui uma palavra profética para o seu coração, para a sua família, para todos os irmãos, que estão e nos acompanham no nosso canal Ricardo JRP. Queridos, estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Êxodo, no capítulo 31, a partir do versículo 1 diz assim: Deus falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Glória a Jesus. Queridos, quero trazer aqui a mensagem com o tema: a presença de Deus é inegociável. E nós sabemos que a presença de Deus é inegociável, querido. Eu olho para o texto e eu olho aqui uma revelação profunda que o Senhor quer falar aos nossos corações. Deus levanta alguém do fracasso, mas jamais de uma desculpa. Estou convencido do que Deus pelo muito faz em função dos poucos, Vemos a história de Bezalel, queridos. Ele era um artesão, os irmãos conhecem a história, e o significado de Bezalel significa na sombra de Deus. A Oliabe também auxiliou ali como artesã naquele tempo ali, da tribo de Judá, e todos os queridos irmãos que foram escolhidos ali por Deus, como esses dois artesãos, Bezalel e a Oliabe, eles foram revelados por Deus, para aquele líder chamado Moisés. E nós sabemos que o significado da Oliabe significa: o pai é a minha tenda. Os dois foram cheios do Espírito Santo para ser capacitados para a melhor construção da história de Israel. Queridos, a presença de Deus na vida daqueles jovens trouxe uma esperança onde não tinha. A madeira de acácia era torta, cheia de espinho. Era mas porém assim, uma madeira resistente, Era uma madeira que não tinha beleza. Interessante que Deus transforma as coisas desprovidas, glória, onde não tem formosura, em algo que marcará a história no presente, no futuro, será algo promissor. Então Deus sempre tem suas formas de trabalhar na vida daqueles que se humilham diante de Deus. E a função desses jovens, irmãos, era trabalhar com a madeira que ninguém queria trabalhar, algo revelado por Deus. Quando é algo revelado por Deus, irmãos, Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Às vezes você está um pouco desprovido, às vezes você está passando por uma situação, uma circunstância, que as pessoas às vezes não querem acreditar, não apostam nenhuma ficha. Aí Deus vê o profundo, vê a alma, porque Ele esquadrinha, Ele vê o que o homem não pode ver. E a Bíblia vai dizer, irmãos, glórias, que a história daqueles jovens, irmãos, foi uma história muito marcante, porque ele foi escolhido de mais de 10 mil, jovens que habitavam naquele tempo. E Deus revelou, por causa do coração. O que está no nosso coração, irmão? Tem chamado a atenção de Deus? O que está no teu coração? Tem chamado a atenção de Deus? É interessante que a nossa história nunca será lida de forma perfeita. Já prestou atenção que as pessoas nunca vão ler a tua história como ela é? E vejo aqui muitos livros, irmãos, livros profundos na Bíblia, livros de lições profundas do caráter de Deus na vida de um homem, o que é que Deus faz na vida de um homem. Existem dois tipos de caráter. Não quero me gastar esse assunto, O primeiro caráter é aquele que é dado, desde o berço pelos seus pais, criando de uma forma como eles veem, enxergam as coisas do mundo, O que é o certo, o que é o errado. Mas o livro de Provérbios ele dá lições, disciplina de muitas coisas. Temos o caráter de Deus. A segunda opção é aquela que o Senhor entra na vida do homem
tira os espinhos, tira as coisas tortas, as coisas desprovidas, aquelas coisas que não agradam a Deus. E é interessante que eu vendo aqui, irmãos, Deus sempre lança desafios que duvidamos superar. Louvado seja Deus. Deus mostra na prova que o seu perfil é revelado diante dele. Deus te conhece antes da prova. Aleluia! Deus quer consertar o padrão do céu no nosso caráter. Porque uma vez Deus habitando, irmãos, morando na nossa vida, morando na nossa casa, no nosso tabernáculo, os seus olhos não serão o mesmo, sua linguagem não será a mesma, os seus pensamentos não serão a mesma. Então, por isso que o livro de Isaías diz que os nossos pensamentos, né, são muito baixos, ou seja, os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são maiores, irmãos. Né? Então a gente tem que entender, olhando para um lado da história de Jó, né, eu vejo aqui algumas coisas que anotei, diz que Jó fez 16 perguntas no silêncio de Deus. Jó fez 34 queixas a Deus. Deus faz 70 perguntas retóricas. Jó compreendeu o propósito sublime de Deus depois da revelação divina. Irmãos, uma vez que você conhece o propósito de Deus, você nunca mais se perde dele. O que você entrega, o que eu entrego, o que nós entregamos a Deus, no tempo certo, Ele me devolve em forma de milagre. Aquilo que está passando na sua vida, irmãos, talvez seja desprovido, talvez não tenha sentido agora, talvez as pessoas até julguem, talvez as pessoas estão lendo tua carta diferente, talvez de uma forma desprovida, mas uma coisa eu tenho certeza em meu coração, queridos, uma vez que Deus habita em nós, uma vez que eu entendo que é Deus que está comigo, uma vez que eu estou no deserto, no vale, seja onde for, onde Ele me colocar, aonde Ele me direcionar, eu entendo que uma vez que Deus pega a minha mão, essa prova é para algo muito maior da minha vida. Então, aquilo que você entrega ao Senhor hoje, talvez você não tenha tanta fé, talvez você não acredite tanto, creia numa palavra, irmãos. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Quero deixar essa mensagem para você. Deus conhece você antes da prova. Deus te conhece, irmãos, antes de te lançar no deserto. Deus te conhece antes de te lançar no vale. Deus já sabe das respostas. Quando o homem acha que tem todas as respostas, Deus vem e muda todas as perguntas. Lembre disso, irmãos. Deus jamais vai te abandonar. Se Ele te lança numa prova, num desafio, é porque Ele acredita que você tem capacidade de passar por essas etapas. Então levante sua mão, glorifique a Deus por essa prova, por essa luta. Porque Deus levantou Bezalel e Aholiabe para um grande desafio. Construiu a arca que ninguém acreditava, com madeiras desprovidas, tortas, cheio de espinho. E coisas que aconteceram na vida dele, marcou. O povo de Israel passou 40 anos e a Arca da Aliança, irmão, não foi atingido de maneira nem dentro nem fora. Sabe o que é isso aí? Quando o projeto de Deus entra na nossa vida, irmãos, fica inabalável. Receba essa palavra. Deus é inabalável na tua prova. Deus é inabalável na experiência. Receba esta palavra. Eu quero deixar essa mensagem para o teu coração. Compartilha, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho. O canal Ricardo JRP tem sido uma bênção para muita gente, muitas pessoas têm testemunhado. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma irmã dizendo: pastor, quando assisti o teu canal, né, as tuas mensagens, os louvores, pastor, mudou meu coração, mudou a minha visão. Então, quero compartilhar para vocês esse canal, esta mensagem neste canal Ricardo JRP, que você guarde no seu coração esta mensagem e não seja egoísta, compartilhe com seu amigo, com seu irmão, amém? Até a próxima, que Deus te abençoe, amém.